11 horas 40 minutos, nós já estamos de volta com o programa SBT Comunidade, recebendo pela primeira vez o doutor Lídio Modesto da Silva Filho, juiz eleitoral. Doutor Lídio, seja bem-vindo, prazer em conhecê-lo pessoalmente. Prazer é meu, eu agradeço em nome do desembargador Marilena Povas e o desembargador Luiz Ferreira, presidente e corregedor, respectivamente, e em nome do TRE, pela oportunidade de estarmos aqui conversando com você nesse abrangente veículo de comunicação e levar para o povo de Mato Grosso aí as informações atinentes ao processo eleitoral que estamos vivenciando agora. Bem, o TRE, doutor Lídio, tem sido aqui em Mato Grosso um modelo para o país. Ao longo dessas últimas eleições que vivenciamos aqui, o TRE demonstrou uma competência tamanha. Tivemos uma evolução nesse sentido que é algo assim surpreendente, né? O empenho, obviamente, de todos os colaboradores do TRE, proporcionando um período eleitoral tranquilo, consciente, seguro, responsável e eficiente no que diz respeito às informações. Quais as mudanças preparadas pelo TRE para esse pleito eleitoral? Eu digo na sua estrutura. Teve mudanças nas leis, obviamente, mas eu digo em termos de estrutural, como está sendo preparado as eleições de 2016? Bom, realmente o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso é vanguardista em ideias, embora tenhamos poucos servidores em todo o estado, apenas 485 servidores, mas é daqui de Mato Grosso que surgiu a ideia da urna eletrônica. Nós temos vários projetos que foram adotados a nível nacional, que saíram daqui. Nós temos um projeto que foi destaque ano passado, que é o projeto Pauta Limpa, né, que prioriza processos para serem julgados antes do período de registro de candidatura, para destacar aqueles candidatos que poderiam ser inelegíveis, que não devem, né, não são dotados de probidade e moralidade administrativa e que não podem aí gerir a coisa pública, os nossos impostos. Com relação às mudanças que o tribunal tem feito, na verdade, embora seja denominado de mini-reforma que nós tivemos agora em 2015, trata-se, em verdade, de uma grande reforma que aconteceu, porque trabalhou diretamente naquilo que mais é sensível, que é no gasto de campanha. E também curtou muito, né, com o objetivo de baratear um pouco mais as campanhas eleitorais, o tempo reduziu bastante, né, o período de campanha de 3 meses para 45 dias, né, ou seja, de metade. E surgiu a nova situação de realizarmos a pré-campanha eleitoral, existe a figura agora do pré-candidato, coisa que não existia nos pleitos anteriores. Isso tudo fez com que, evidentemente, os prazos são muito reduzidos, até mesmo para o julgamento. Então, a sistemática adotada pelo tribunal, que mais muda, é conseguir fazer com que tudo aconteça no menor tempo possível e que estejamos no dia 2 de outubro com tudo preparado a contento. Mas a nossa equipe é muito preparada, os planejamentos são muito bem feitos, né? Quando finda um processo eleitoral, nós já estamos pensando no que vem daqui a 2 anos. Então a gente está bem preparado, estamos realizando tudo aquilo que tem que ser feito e o planejamento está a contento. Bem, a Lei 13.165 de 2015, que ficou conhecida como a Lei da Reforma Eleitoral, promoveu uma série de mudanças, o senhor já citou algumas delas aqui, mexeu nas regras das eleições deste ano, por exemplo, mexeu na lei das eleições, a Lei 9.504 de 1997, mexeu na Lei 9.096 de 1995, que é a Lei dos Partidos Políticos, mexeu na Lei 4.737 de 1965, que é o Código Eleitoral, e eu lhe pergunto, qual a expectativa diante de tantas mudanças? O pessoal que trabalha diretamente, né, o político, o operador jurídico, o funcionário público que trabalha com o eleitoral, já está bastante acostumado com mudanças, né? Os regramentos são, às vezes, sutis, mas a cada pleito eles são modificados. Realmente nós mudamos com a questão do partido político, as filiações partidárias, que antes a pessoa para ser candidato tinha que estar 1 ano filiado, hoje baixou para 6 meses. Essa mudança nós tivemos na legislação. Nós regramos a questão do limite de gastos, né? Hoje você tem como valor 70% do que foi declarado oficialmente, né, na eleição anterior, e nós temos verdadeiros disparates. Eu tomo como exemplo, aqui em Mato Grosso, Confresa e Colniza, são cidades que têm aproximadamente entre 17 e 18 mil eleitores, e, no entanto, o maior
o valor maior declarado por um desses municípios, tirando 70% daquilo que oficialmente foi declarado, permitirá que o candidato a prefeito gaste 420 mil. E outra situação concreta, exatamente do mesmo tamanho, mesma situação, o prefeito poderá gastar apenas 125 mil reais. Ou seja, queremos crer que aquilo que foi declarado, que foi gasto, não é o que efetivamente transitou financeiramente pela campanha. Se fala muito em período eleitoral, o senhor está falando agora que esses números realmente são absurdos do ponto de vista de que é visível que é impossível um candidato disputar uma eleição na majoritária ali para prefeito, né, ter um gasto de 120 mil reais, independentemente do tamanho da cidade ou do número de eleitores correspondentes ali nessa cidade. Eu penso que isso acabou pegando de surpresa todos os partidos políticos, candidatos, e eu pergunto, esse choque de informação agora com relação ao que foi passado anteriormente para o de agora atualizado, trazendo esses valores aí à tona, isso não pode acarretar numa sucessão de eleições que podem ser anuladas futuramente, doutor Lídio? Não, as eleições não serão anuladas por conta deste motivo, né? Jamais, né? O que nós teremos é uma campanha magra, né? Porque nós não podemos mais ter doações por parte de empresas, né? Pessoas jurídicas não fazem uma doação, a pessoa física pode doar, porém há limitações. Foi feita uma força-tarefa muito grande pelo TSE e pelo TRE, no sentido de coibir Caixa 2. A desembargadora Maria Helena insistentemente vem avisando aos envolvidos no processo eleitoral de que as fraudes, se houverem, elas serão combatidas. Nós temos cruzamento de informações entre bancos, Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público, COAF. As doações hoje não podem ser feitas em dinheiro diretamente, os saques também não. Né? A partir de R$ 1.064,10 precisa necessariamente ser feito através de uma transferência bancária ou através de depósito em cheque identificado. Quer dizer, nós temos informações que estão sendo cruzadas constantemente e que isso faz com que ficamos amedrontados, sobretudo pessoas físicas, que são as únicas que podem doar, porque ninguém quer estar na mão da Receita Federal. Nós estamos vivendo um momento de crise, ninguém tem dinheiro para dar para político gastar, né? E se for dar errado, vai sofrer as consequências da lei, tanto o político quanto aquele que doa. Nós temos a pessoa física que é cessionária ou concessionária ou permissionária do serviço público, embora ela tenha apenas o CPF, mas se ela é o cidadão que tem uma loja no camelô, se ela tem um comércio na rodoviária, se ele tem um tipo de comércio que é cedido, como são os taxistas, não pode doar. Não podem doar. Tem que ser pessoa física. Tem que ser pessoa física mesmo. Cidadão comum. Cidadão comum. Agora, até quantos por cento? 10%. Até 10% do seu rendimento declarado no ano anterior. No ano anterior, através do imposto de renda. Exatamente. Quer dizer, limitou-se ao extremo, então, baseado em cima das informações que o TRE, o Tribunal Superior Eleitoral, tinha, obviamente, e como o senhor disse, juntando aí, fechar o cerco, né, para os chamados doadores de campanha. O senhor acredita que efetivamente tudo isso que está sendo regrado neste novo conjunto de leis estabelecidas para as eleições municipais desse ano hão de ser cumpridas, doutor Lídio? Eu creio que sim. Né? Eu creio que sim, por mais que existem mentes, né, que pensam numa forma de burlar a legislação. Segundo o nosso procurador eleitoral, pessoa bastante experiente, culta, ele disse que não acredita que o Caixa 2 vai acabar no Brasil jamais, mas tende a diminuir. Né? Nós temos uma curva de diminuição disso e eu acredito que com essas medidas adotadas este ano é a primeira vez que nós temos uma limitação de gastos e um sistema de observação gigantesco realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E nós estamos em tempos de delação premiada, estamos em tempo de crise política, nós estamos em tempo de quebra de sigilo. Essa reforma eleitoral permite que o magistrado que desconfie de alguém que esteja cometendo algum tipo de ilícito, tem ele uma medida provisória que ele pode, chama tutela provisória, que ele pode realizar buscas e apreensões, quebra de sigilo fiscal, sigilo telefônico, sigilo bancário, imediatamente cumprido em questão de horas.
Aqueles que estão participando do processo político e são candidatos, já têm a sua conta aberta, eles devem prestar conta a cada 72 horas para a Justiça Eleitoral. Eu acredito que o cerco está muito bem fechado, né? Além desse cruzamento de dados, o senhor falou de cruzamento de dados e tal, como o TRE também pretende atuar no sentido de dar, obviamente, segurança para a realização dessas eleições no que diz respeito aos gastos com a campanha eleitoral, né? Vocês, obviamente, vão atuar também, né, externamente, acompanhando esse processo ou não? A legislação prevê, né, como é que deve começar esse gasto e como é que deve ser a arrecadação por parte daquele que quer disputar uma vaga no pleito eleitoral de 2 de outubro. E depois desta fase, que ele pode abrir a sua conta, tirar o CNPJ, abrir sua conta, arrecadar recursos e efetivamente gastar aquilo que ele arrecadou dentro dos limites legais e na forma que a lei estabelece, ele tem, depois disso, dessa fase que passa, inclusive os não eleitos, eles têm um regramento muito rígido de prestação de contas. Hoje todos devem prestar contas, todos devem abrir conta bancária. Na legislação anterior, cidades com menos de 20 mil eleitores não tinham obrigação de abrir conta. Hoje todo mundo que for disputar tem que abrir conta, exatamente para que seja feito esse cruzamento de informações e conheça aquele cara que vai gerir a coisa pública. Nós temos um projeto Pauta Limpa dentro do TRE de Mato Grosso, que ele estabelece que até agora a data do registro de candidatura, todos os processos que podem causar inelegibilidade de algum candidato ou de algum pré-candidato que queira disputar, eles estejam julgados, para que eles sejam vetados da disputa aqui em Mato Grosso. Nós fomos adiante e estabelecemos que também deve ser um processo prioritário, porém não causa inelegibilidade, não causa cassação de mandatos, os processos de prestação de contas. Na verdade, ele tornou-se prioritário para que o cidadão conheça quem é que está lidando com a coisa pública. Se ele não dá conta de prestar uma conta de R$10.000, ele vai conseguir gerir a coisa pública, o dinheiro do seu imposto? Ou seja, nós temos possibilidade de entregar a chave do cofre para esse cidadão? Creio que não. Então, nós estamos com todo o aparato disponível para que o eleitor chegue e deposite seu voto no dia 10 de outubro naquele que efetivamente crê que vai melhor gerir a coisa pública. Com relação ao aplicativo Pardal, o TRE lançou e utilizou nas eleições anteriores esse aplicativo que, de certa forma, possibilitou ter conhecimento de alguns casos, obviamente, que fugiam totalmente das regras do processo eleitoral. Houve algum aperfeiçoamento nesse aplicativo? Vocês esperam que esse mecanismo possa de alguma maneira contribuir, obviamente, para anular essas ações ilegais? O aplicativo Pardal é fantástico. Né? É um sistema, é um app que você, por enquanto, o aperfeiçoamento que temos é que agora ele estará disponível para iOS. Né? Aqueles que possuem iPhone poderão, ou qualquer sistema da Apple, né? Poderá ter à sua disposição o Pardal também, porque hoje ele só está disponível para Android, que pode ser baixado no Google Play. É um sistema extremamente simples e já tem utilização em todo o estado de Mato Grosso. Nós temos 2.400 aplicativos já baixados. Já temos participação de populares, o cidadão comum se torna um parceiro fiscalizador da Justiça Eleitoral, onde se ele encontra alguma situação que ele imagina que se trata de um ilícito que está sendo cometido, ele pode fotografar, filmar, pode ir com som, com imagem, e o sistema georreferencia, ou seja, indica qual que é o local que está acontecendo aquela ocorrência, e o sistema vai para o TRE, e aí nós temos todo o nosso aparato tecnológico, passa sob o crivo da Polícia Federal, da Polícia Civil, Polícia Militar, pelo Exército Brasileiro, pelo Corpo de Bombeiros. Nós temos um aparato que chama Gabinete de Gestão Integrada, formado por todos esses atores, fiscalizadores, com relação à segurança e à licitude do processo eleitoral. Nós temos já, somente em 2016, 1.300 denúncias realizadas pelo sistema Pardal. Reflete que o cidadão comum está participando já antes mesmo de a campanha começar efetivamente agora no dia 16 de agosto. Nós temos inclusive de pleitos anteriores, processos que foram julgados em primeiro grau e também aqui no tribunal já em segundo grau, que teve a denúncia originada pelo sistema Pardal. Com relação às urnas eletrônicas, o voto biométrico, né? Eu me lembro que nós fizemos uma grande campanha em Rondonópolis ao lançar o voto através da urna eletrônica, o voto biométrico, enfim. Quais os municípios que terão esse sistema
nas eleições de 2016? Eu não me recordo que são vários, né? Mas eu sei que em Mato Grosso nós temos 2.269.000 eleitores. Deste quantum geral, nós temos aproximadamente 600 mil, um pouco menos que 600 mil eleitores já cadastrados biometricamente. Eu sei que Várzea Grande, Cuiabá, Campo Verde, entre outros municípios, terão a votação híbrida pela primeira vez no estado de Mato Grosso, quando a urna estará apta para receber votos, seja no modo convencional, que já vinha sendo realizado, seja pelo sistema de colheita de voto biométrico. Doutor Lídio, o prazo, obviamente, para registro das candidaturas dos partidos políticos vão acontecer até o dia 19 agora desse mês, né? Que vai ser o prazo limite permitido para o registro dessas candidaturas. Mas hoje, dia 15, dia 15 agora de agosto de 2016, até às 19 horas, né? Perfeito. Até às 19 horas do dia 15 de agosto de 2016. Mas hoje encerram-se, obviamente, o prazo das convenções, né? A partir daí, pode haver mudanças ainda, doutor Lídio? Por exemplo, hoje os partidos aí escolhem os seus representantes, mas ainda durante esse período de registro, pode haver alterações? Sempre pode, né? Na verdade é o seguinte, hoje finda o prazo legal para que sejam realizadas convenções. Brasileiro, como você mesmo sabe, deixa tudo para a última hora. Nós temos inúmeras convenções sendo realizadas na data de hoje. Sim. Houve situação que aconteceu na data de ontem, mas nós já temos aqueles que foram mais cautelosos, já realizaram, porque tudo é muito novo, já realizaram suas convenções e já, inclusive, já peticionaram requerendo à Justiça Eleitoral o registro da candidatura daqueles que foram escolhidos em convenção. Certo? O que pode mudar? Pode ser que ele tenha o registro indeferido, né? Há situações concretas que a pessoa é escolhida, porém alguma vedação legal que o impede, aí o partido tem que se virar e substituir aquele candidato. Há outras situações, por exemplo, que é falta de cumprimento de cota, 70% para um sexo, 30% para o outro, e pode ser que haja necessidade de realizar algum ajuste. Então, aquela lista que foi publicada em determinada municipalidade... Ela pode sofrer alterações? Pode sofrer alguma alteração, o cidadão é escolhido, problema com ata, ele mesmo pode, se o partido o esquecer de pedir o seu registro, ele pode aí, um pouco mais tarde, fazer o seu pedido. Então, esse cenário pode ser mudado. Geralmente não muda. Com relação ao horário de propaganda eleitoral, nas rádios, TVs, né? Como isso vai funcionar? Encurtamos o período, né? A legislação encurtou, agora a propaganda eleitoral na TV começa no dia 26 de agosto, né? Antes era bem antes, né? A propaganda como um todo começava no dia 5 de julho, hoje começa 16 de agosto. E a propaganda no rádio e na televisão sofreu sensível mudança com relação à lei 365 agora, que é a mini reforma, porque hoje nós temos o bloco de 35 minutos, aquele que era ao meio-dia, aquele que era de noite na televisão e na televisão, porque a rádio é pela manhã, baixou para 10 minutos apenas, e agora somente o candidato da majoritária, nesta eleição, portanto, prefeitos e vice-prefeitos poderão utilizar este bloco para poder fazer sua propaganda na televisão. E candidatos a vereadores não terão mais propaganda na rádio e TV? Terão, porém, somente através daquelas inserções de 15 segundos, 30 segundos, 45 segundos até 60 segundos, pulverizadas pela programação da emissora geradora da propaganda eleitoral e das repetidoras. Com relação à atuação desses candidatos, o que eles vão poder fazer? O que está permitido ser feito? O que vai ser legal e o que vai ser ilegal? As mudanças foram muito abrangentes nesse cenário, no cenário que é permitida a propaganda eleitoral, porque a grande novidade é o encurtamento para que seja barateada a eleição e um permissivo que antes deste período a pessoa pode declarar-se pré-candidato. É muito importante que ele não diga que ele é candidato, porque ele não foi escolhido em convenção, nem teve seu registro deferido pela Justiça Eleitoral, tendo homologado, portanto, a sua disputa. Ele pode declarar que ele é pré-candidato, ele pode dizer quem ele é, quem ele foi, o que ele fez, o que ele pretende fazer no futuro. Tudo isso pode. Ele pode ter um gasto razoável, pequeno. Nós temos ainda muita coisa para ser decidida, porque a legislação é muito moderna, acabou de ser realizada esta mini-reforma. Então, nós temos um parâmetro que a doutrina vem dizendo que deve ser cerca de 10% daquilo que você efetivamente poderá declarar. Por exemplo, Cuiabá, candidato a vereador pode
gastar R$ 492 mil na sua campanha eleitoral que se inicia no dia 16 de agosto. Tira-se 10% deste valor, 40 e poucos mil reais, e aí seria o tanto que ele poderia. Tudo, evidentemente, com bastante critério, com bastante cautela, porque não pode arrecadar ainda, ele dispõe de dinheiro de partido político, recurso próprio, e ele pode gastar pequenas coisas, como, por exemplo, adesivos em veículos, pode, aqueles pequenos adesivos? Pode. Ele pode lançar mão de internet, agora dizendo que ele é pré-candidato? Pode. Com a ressalva de que, em hipótese alguma, pode haver propaganda paga na internet. Eu sei que já existem pessoas que estão fazendo links patrocinados de Facebook, impulsionamento de notícias próprias para que seja melhor conhecido pela internet. Isso não pode, em hipótese alguma, e ele certamente vai ter problema com relação a esse tipo de conduta. Então nós vamos ter aí um quadro de vereadores bem reduzido, porque grande parte deles já estão fazendo isso daí. Então eu já começo a enxergar um cenário de que o candidato pode até ganhar, mas pode não levar, por conta, obviamente, dessas irregularidades já sendo praticadas, ora por falta de conhecimento, ora por teimosia, ora por achar que as coisas vão continuar sendo feitas como outrora vimos lá atrás. Então nós vamos ter muito problema, doutor. É possível que sim. Tudo é muito novo. Ele pode lançar mão de volantes impressos, desde que esta logo, esses impressos devem ser bastante rudimentares, porque ele é apenas um pré-candidato. Isso não pode ser utilizado na campanha, que causa-lhe problema também. Existe uma série de restrições no período de pré-campanha, de maneira que deve ser realizada a pré-campanha com bastante cautela. Com relação aos debates eleitorais, vou citar um exemplo aqui. Cuiabá, nós vamos ter pelo menos uns 5 candidatos. Certo. Agora, a nova lei diz que para o candidato na majoritária participar de um debate eleitoral, ele precisa ter representantes na Câmara Federal, né, um número mínimo de representantes, 9. Né, no caso, 9 representantes na Câmara Federal. Né? Não tendo esse número, esse candidato está vedado, não vai poder participar. Não há nenhuma abertura para isso. A lei estabelece que, para que ele participe de debates em rádio e televisão, que o partido do que ele faz parte tenha que ter pelo menos 9 deputados federais no Congresso Nacional, certo? Se isso não tiver, não pode, né? Não pode participar. Agora, evidentemente que se houver um consenso dos demais que permita que isso aconteça, pode. O que é mais que deve ser observado é a conduta das emissoras, né? As emissoras têm que privilegiar o tratamento igualitário, tem que ser equânime entre todos, porque as grandes sanções são para elas. Porque hoje o pré-candidato pode inclusive dar entrevista, desde que haja um tratamento igualitário entre todos, pode a emissora fazer, para não sofrer sanções pecuniárias, que são as mais dolorosas que existem na legislação eleitoral, são as sanções para as emissoras. Agora, a internet, continuando falando a respeito de debate, a internet, porque para a televisão é muito invasiva a situação da propaganda eleitoral televisionada e radiofônica. Por quê? Você está dentro da sua residência assistindo um programa que você gosta. Corta e aparece uma propaganda. É invasiva. Por isso a lei enxerga isso hoje? Com certeza. Por isso as grandes restrições para que isto ocorra. Né? Eu não tenho opção, eu tenho que assistir aquilo ali porque ele entra dentro da minha residência e acontece a propaganda eleitoral. Já a internet não tem restrições. Né? A internet não tem restrições, porque o debate que vai acontecer na internet pode ser com todos, pode ser no horário que quiser, pode ser no formato que bem assiste quem quiser. Porque para você assistir o debate na internet, você tem que provocar o acesso. Com certeza. Então é bem diferente. Tem que partir do interesse, obviamente, do eleitor. Exato. Conversamos nessa manhã, já tarde, com o doutor Lídio Modesto da Silva Filho, juiz eleitoral. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Vamos acompanhar o trabalho do TRE aqui em Mato Grosso. Esperamos que tenhamos uma eleição mais tranquila e eu espero tê-lo mais vezes aqui durante esse processo eleitoral para que nós possamos estar informando a população de Mato Grosso com relação ao andamento das eleições de 2016, em todo o estado. Muito obrigado, viu? O TRE que agradece essa oportunidade de estarmos levando aí notícias eleitorais para todo o estado.